esses institutos do direito administrativo terem assim a ciência, a noção de que vocês estão lidando com algo importante, com algo que requer algum conhecimento, com algo que requer regularidade no desempenho das funções. Porque se você, por negligência, por imprudência, por imperícia, cometer algum erro que seja um erro determinante para a perda de recursos públicos, você pode responder por ação de improbidade administrativa e sofrer algumas das consequências da improbidade administrativa. Quais são? Multa pesada, né? Perda do cargo ou da função pública, proibição de contratar com a administração, inelegibilidade, né? Cassação dos direitos políticos, né? Então, tem repercussões sérias e importantes quando nós que estamos nesse lugar de sermos responsáveis pelas atividades administrativas, descumprimos com aquilo que é previsto em lei para que nós façamos. Então, é muito importante vocês fazerem o que vocês estão fazendo, que é virem até aqui para estudarem a respeito desses temas, que são temas com os quais vocês lidam no dia a dia, que é a atividade diária de vocês, né? Quando cheguei na administração pública e comecei a lidar mais diretamente com atividades que envolviam o gasto, né, de verbas públicas, eu já logo pedi para fazer cursos. Eu já era estudante de Direito na época, mas eu vi que ali era uma atividade que exigia um conhecimento técnico. Então, fui conversar com os meus superiores e falei, olha, nós estamos lidando com coisa muito séria aqui, e eu não tenho preparação para lidar com isso. E para eu estar responsável por isso aqui, eu quero uma capacitação específica. Então, por favor, me consigam aí algum curso que eu possa fazer para, além de dar o resultado, também me isentar de responsabilidades que eu não quero ter que futuramente assumir, né? Então, vejam, por que nós, que somos gestores, estamos com essa pressão de fazer certo? Porque nós temos, na Constituição Federal, um princípio chamado princípio da legalidade, pelo qual o administrador público ele tem que atuar dentro do que prescreve a lei. Então, a nossa atuação, quando nós produzimos algum ato, quando nós fazemos, né, as tarefas que são da nossa incumbência, nós temos que atentar para o que a lei prescreve em relação àquilo que estamos fazendo. Então, se eu vou lançar um edital de licitação na modalidade pregão, eu tenho que saber quais são os requisitos que a lei do pregão e a lei de licitações me colocam para que eu possa fazer aquela publicação da forma que ela deva acontecer. Porque se eu, como um dia de prazo de publicação, ou se eu não coloco alguma informação no extrato da licitação, que é uma informação essencial, aquela publicação vai ser uma publicação inválida, não vai ter cumprido o objetivo dela. E vai macular toda a minha licitação. Se lá na frente deriva uma contratação dessa licitação que começou errada, porque eu não dei a publicidade devida, né? A contratação ela vem ser feita, né, e alguém aponta aquela nulidade, olha só tudo o que aconteceu no meio do caminho, inclusive a contratação já acontecendo, numa situação em que a contratação nem deveria ter acontecido, né? Se houver uma apuração de responsabilidades, né, o responsável por aquilo pode ser responsabilizado e passar por essas situações que eu já mencionei aqui, né? Então, é muito importante que nós saibamos com o que estamos lidando, né? Então, vocês vêm fazer curso aqui, com esse objetivo, de vocês saberem que é uma atividade técnica, que requer um conhecimento técnico, que tem lei para ser observada, que tem decreto, né, que deve ser atendido, e não só isso, há também uma jurisprudência presente para nos orientar, e a doutrina também. Então, há todo um sistema de conhecimento técnico a respeito desses assuntos aqui, que hoje nós vamos conversar a respeito deles. Alguns, porque a aula ela começa hoje,
Tem amanhã de manhã, amanhã à tarde e na sexta-feira de manhã, né? E, obviamente, né, que 4 painéis não é tempo suficiente para nós abordarmos tudo o que há para falar a respeito desses assuntos aqui. Nós vamos falar aquilo que é essencial, o mais importante. A complementação da aula, do estudo, ela deve ser feita por vocês. E é por isso que eu falo nesse tema aqui. Quais são as fontes, né, em que eu posso beber para obter esse conhecimento técnico, administrativo, dos temas relativos à licitação e contrato público, né? Então, obviamente, o primeiro lugar onde nós vamos buscar alguma orientação é a lei, né? A lei. E nós temos a Lei de Licitações, a Lei 8.666, né, que é uma lei que todos nós que lidamos com licitações e contratos, lidamos diariamente com ela e temos que ter algum conhecimento dela, né? A Lei 10.520, Lei do Pregão, a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, né, que tem um tratamento diferenciado quando falamos de licitações e contratos, que é também uma lei importante que nós devemos ter um conhecimento dela. Lei que foi alterada pela Lei Complementar 147 e pela Lei Complementar 155. Inclusive, hoje, nós estamos com novos limites a respeito do que é microempresa e empresa de pequeno porte. Não estamos mais naqueles limites, naquele limite de 3.600.000. O limite aumentou já a partir de 1º de janeiro. Muito bem. Então, são leis que nós precisamos estar constantemente consultando. Quando falamos de registro de preços, lá em Cruz Maltina, vocês têm lá um decreto municipal a respeito do registro de preços, ou vocês utilizam o decreto federal? O decreto federal. Vocês são de Pato Bragado. Vocês têm lá uma disciplina municipal, um decreto que regulamenta o uso do registro de preços. E as regras do decreto, elas são similares à do decreto federal? Baseado no decreto federal. Ok. Como é que vocês fazem lá, minha amiga Helena? Tem o decreto municipal? Tem decreto municipal? E lá? Só o federal. Ok. O federal, ele tem algumas particularidades que só se aplicam ao âmbito federal, mas ele pode ser usado tranquilamente para o âmbito municipal também. Agora, quem já tem no âmbito municipal um decreto municipal, é melhor, porque particulariza algumas situações, né, locais. Mas a disciplina que nós vamos trazer aqui é a disciplina óbvia do decreto federal, e vocês que têm decretos locais têm que ficar ligados para ver se vão encontrar alguma divergência com o que está colocado no decreto federal. Tá? O decreto federal é o decreto 7.892, tá? E sofreu algumas alterações com o decreto 8.250. É o 7.892 de 2013 e 8.250 de 2014, que alterou alguma coisinha ali. Tá? Muito bem. Então, a lei, ela é uma das fontes com as quais nós vamos trabalhar obrigatoriamente. Outra fonte de conhecimento para nós que lidamos com esse tema é o que nós chamamos de doutrina. O que é a doutrina? São os livros escritos por especialistas no tema, professores, geralmente professores de direito, que são especialistas em direito administrativo e que se dedicam a escrever a respeito desse tema. Então, eu sempre dou a dica, pelo menos de 2 livros a cada curso que a gente ministra, porque vocês podem voltar para a cidade de vocês, já passar ali na livraria, comprar e voltar com algum material para vocês poderem estudar. Então, eu indico, primeiramente, o livro do professor Marçal Justen Filho. Deixa eu até abrir aqui. Esse livro aqui. Tá? Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Aqui estava indisponível. Talvez a edição tenha sido esgotada. Porque ele lança esse livro, está na 17ª edição. Tá?
Como vocês podem ver, ó, é um livro grossão, né? Tem mais de 1.300 páginas, né? E ele, nesse livro aqui, o que ele faz? Ele comenta a Lei 8.666, artigo por artigo. Tá? É um livro excelente, um livro indispensável para quem trabalha com esse tema que nós estamos trabalhando hoje. Vocês têm ele lá em Cruz Maltina, Fernando? Pede para o prefeito comprar, urgente. O nome do autor, né, o professor Joel de Menezes Niebur. Ó, Niebur escreve assim, U-H-R, tá? E o livro é esse aqui, ó, Licitação Pública e Contrato Administrativo, da editora Fórum. Licitação Pública e Contrato Administrativo, da editora Fórum. Anotaram? Então é esse aqui, ó, do professor Ulisses Jacobi Fernandes, Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico, também da editora Fórum. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico, da editora Fórum. Anotaram ali? Ótimo. Uma outra fonte de conhecimento em que a gente precisa estar ligado, precisa buscar, mas lendo os livros da doutrina já vamos ter uma indicação mais precisa a respeito, é a jurisprudência, meus amigos. Né? Então, a jurisprudência, como vocês sabem, é a decisão dos tribunais a respeito de um determinado assunto. Então, chegou lá para o juiz um determinado assunto, digamos que seja licitação em contrato. Né? O Fernando era pregoeiro, lá em Cruz Maltina. A minha amiga é Margo ou Margot? Margot. Minha amiga Margot, dona de empresa, foi participar de uma licitação com o Fernando. Chegou lá, a Margot entregou os seus envelopes e o Fernando, ao abrir os envelopes, identificou que a Margot tinha se equivocado e trocado o conteúdo dos envelopes. No envelope em que estava escrito proposta de preço, ela colocou os documentos de habilitação. E onde estava escrito habilitação, ela colocou os documentos da proposta. Né? Então, o Fernando abriu o envelope de proposta e viu que ali tinha documento de habilitação. O que você fez, Fernando? Você abre e troca. Né? Aí, a Diesel, que é concorrente da Margot, olha para você e fala assim, que absurdo, Fernando, você fazendo isso. Por quê? Porque o edital diz claramente que os documentos de proposta têm que estar aonde? No envelope de proposta. E que os documentos de habilitação no envelope de habilitação. Eu vou recorrer dessa decisão de manter a Margot na licitação. Né? Aí o que acontece? Responde o recurso. Ela entra com recurso, você responde o recurso. O que você responde no recurso? Que não tem problema. Aí a Diesel não vai ficar satisfeita, correto? E no âmbito administrativo, ela não obteve sucesso. O que você vai fazer? Não, já esgotou. O prefeito já disse que a decisão dele estava certa, não tem mais o que se chorar lá na prefeitura. Lá acabou. E o que você pode fazer? Você pode contratar um advogado. Pode contratar um advogado para quê? Para anular essa decisão administrativa que permitiu que isso acontecesse. Uhum. Ok. E segue a sessão, né? Mas e se a pessoa discordar, inclusive, do edital? E quiser buscar o judiciário? Pois é, mas ela buscou um advogado e falou assim, olha, lá na prefeitura estão fazendo um absurdo, falou para o advogado. Eles estão abrindo licitação lá e abre, às vezes o edital, abre a proposta lá, os documentos estão errados, eles estão deixando a coisa ser corrigida no meio da licitação, um absurdo. Eu quero contratá-lo, senhor advogado, para o senhor buscar solução junto ao judiciário. Vamos voltar ao exemplo. Você, então, é aquela empresa insatisfeita com o que aconteceu. Então, você vai buscar o advogado e vai contar a história para o advogado. O que o advogado você acha que ele vai falar para você? Que você está certa,
tem o seu direito e que tem que ir à justiça. Não é isso? E ele vai fazer isso. Mandado de segurança. Mandado de segurança contra a decisão do Fernando. Então, o Fernando vai ser a autoridade impetrada. Autoridade impetrada. Ele e o prefeito. Tá? Vai chegar até o juiz vai instruir aquele processo até o momento do julgamento, em que ele vai dar a sentença. E pode ser suspensa, ou se o juiz achar que não deve ser suspensa, não suspende. Vai depender muito do juiz. Né? Vou dizer que o juiz, então, entendeu que o procedimento é incorreto, porque é um juiz mais formalista. Né? Ele entendeu que é incorreto, então ele suspende a licitação. Olha só, prejuízo para a administração que vai ficar sem o objeto do contrato. Né? Mas o juiz suspendeu a licitação. E quando julgou o mandado de segurança, ele concedeu a segurança para você, dizendo, você tem razão. Está certa porque onde já se viu? Não poderia ter acontecido isso. Só que daí o município não precisa se contentar com essa resposta do juiz, na sentença. Exatamente. O município, por meio dos seus advogados, ele pode recorrer dessa decisão. E ele recorre. E o recurso contra a sentença é a apelação. Então, ele apela para o tribunal. No tribunal, quando chegar no tribunal, esse processo vai ser distribuído para um relator, um desembargador, que é o juiz de segundo grau. Tá? Então, o juiz é lá na comarca. No tribunal, é desembargador. É um juiz, vamos dizer assim, superior ao juiz de primeiro grau. Né? Muito bem. Ele vai receber aquele processo, vai estudar, daí um dia vai ter uma sessão de julgamento, ele vai trazer aquele processo para ser apreciado por ele e pelos colegas. Porque o julgamento no tribunal, ele não é de um só. Ele é de, no mínimo, 3 desembargadores para decidir um processo. Ao chegar lá e ao discutir, eles falam, não, o procedimento do pregoeiro estava correto, o juiz ele errou. Vamos reformar a sentença, acolher o recurso do município para prosseguir a licitação com a presença da Margot. Ok? Então, no tribunal, quando daí tem essa decisão colegiada, né, dos desembargadores, quando isso acontece, forma-se um acórdão. Nós temos a sentença, que é a decisão do juiz de primeiro grau, e nós temos o acórdão, que é a decisão colegiada dos desembargadores a respeito de um determinado recurso. Se vocês quiserem conhecer os acórdãos do tribunal, é fácil. Tem a página do tribunal e tem uma consulta jurisprudencial. Vocês entram lá e vocês podem colocar, por exemplo, licitação, envelope, desclassificação. Esses argumentos de pesquisa. É provável que apareça alguma situação semelhante a dessa daqui. E o decidido no tribunal é ou não é, para nós, uma orientação do que nós podemos fazer numa situação concreta? Sem dúvida nenhuma. Né? Porque se está sendo decidido no âmbito do tribunal, é porque deve ser correto. Né? Então, a jurisprudência, são essas decisões dos tribunais, elas podem servir também para nós de fonte. Diz, você ia fazer uma pergunta. Pode falar aqui, por favor. Ó. Nós estávamos abrindo um processo de concorrência pública, tanto que ele está com mandato de segurança. Uma empresa ela não tinha a CND federal. E a CND federal está prevista lá na 866. Ela faz parte do rol de documentos. Não é pregão, mas é uma situação que parou na justiça. Quando veio o mandato de segurança, o processo estava na fase de... já tinha esgotado os 5 dias de prazo dela, prorrogáveis por mais 5. Então, ela não tinha mais prazo para apresentar. Era micro. Então, foi esgotadas as possibilidades, ela não apresentou. Quando veio a sentença do juiz para nós, veio que foi excesso de formalismo da comissão de licitação não declarar a empresa habilitada, exigindo a CND federal, que é excesso de formalismo, ele não precisaria naquele momento, tá, com a CND federal em dia. Então, assim, hoje, com base nisso, tudo que a gente pode fazer para abrir para a concorrência, para ter mais empresas participando, a gente faz, porque tudo que a gente viu até aqui é que tem que aumentar a concorrência, indiferente, né, do que for acontecer. E esse processo, que o professor falou, agora a gente está com a apelação, né,
para ver se a gente reverte a situação, porque a gente entende que tem que seguir uma sequência, ele teria que estar habilitado no processo para seguir, né? Abriu-se o prazo, encerrou e ele não tinha CND. Então, veja, agora a justiça, né, ela não está imune a erros também, né? Por isso que tem os tribunais, né? E é frequente no tribunal uma determinada decisão do juiz de primeiro grau ser reformada, o recurso ser acolhido e a decisão ser reformada, né? Pelo que você me passou, pelo caso que você contou brevemente, né? É lógico que para a gente se pronunciar de uma forma mais acertada, é necessário a gente olhar os autos do processo, saber quais são os detalhes, né? Mas da forma como você passou, o juiz ele não acertou ao dizer que a empresa deveria ter sido contratada mesmo com a documentação irregular, né? Porque a lei 123, ela dá a possibilidade de que a empresa corrija. Primeiro, ela tem que trazer a documentação, mesmo que esteja positiva, né? A certidão não seja negativa, seja a certidão positiva. E ao abrir prazo para ela, né, ela tem um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Tá? Você tem que abrir prazo para ele. Positiva. Você tem que abrir prazo para ele trazer a negativa. Tá? Porque o que nós queremos? Nós queremos a certidão negativa, dizendo que ele não tem débito. Ok? Se ele trouxer uma positiva, ele está dentro do dever, porque a lei diz, se você tiver alguma restrição fiscal, você traga o documento provando a restrição fiscal, né? E você vai ter prazo depois para corrigir. Aí ele tem o prazo para corrigir, corrige e traz a nova documentação corrigida. Sim, fiscal. Mas a certidão negativa, né? Se não for a de falência, as demais são fiscais. Tá? Então, só não é certidão negativa de caráter fiscal, a certidão negativa de falência ou recuperação judicial. As demais certidões, elas são de natureza fiscal. Tá? Foi isso mesmo que aconteceu? Como é que foi? No detalhe. Na verdade, assim, ele tinha, por um longo período, dívida. E daí, quando teve a licitação, ele deixou para o último dia para pedir o parcelamento. E quando foi, o banco teve um problema de compensação na guia e parece que 2, 3 dias depois dos 10 dias que foi do prazo, da 123, ele conseguiu a certidão, mas a gente já não tinha mais prazo para conceder para ele. Porque, em tese, a gente está prejudicando o outro licitante, concedendo mais prazo que não tenha previsto em lugar nenhum, né? Ele não tinha certidão. Entendi. Mudou um pouco o que eu imaginei inicialmente, né? Aí, assim, realmente, cabe a uma ponderação do juiz. Nós que somos servidores e que estamos assim no nível operacional, temos que dar cumprimento à lei. Se a lei fala assim, você tem 5 dias para corrigir, prorrogáveis por mais 5. Tá? Se passou os 5 da prorrogação e ele não corrigiu, nós não contratamos com ele, chamamos um outro para contratar. Se ele depois quiser discutir judicialmente, se é ou não é possível dilatar ou não esse prazo, vai caber ao juiz dizer. Né? Nós fizemos o que incumbia a nós. Né? Observamos até o limite legal. Chegou no limite legal, não estava correto, toca para frente sem a presença dele. Né? Declara a inabilitação, chama o segundo colocado e vamos adiante. Tá? Muito bem. Então, gente, eu falei para vocês das fontes de conhecimento que nós vamos usar para obter as informações necessárias para a nossa atividade. A lei, os livros, as decisões jurisprudenciais. Então, jurisbrasil/jurisprudência, está vendo aqui? Site jusbrasil.com.br/jurisprudência. Então, nesse site aqui, nós podemos procurar aqui, alguma decisão jurisprudencial. Vamos colocar aqui, licitação.
habilitação envelope pregão. Vamos desmarcar todos e marcar só o STJ e os tribunais de justiça. Vamos marcar também os TRF. Ok. E agora vamos pesquisar. Tá vendo? Eu coloquei algumas palavras-chave ali, né? Aí está aparecendo aqui, ó. Vamos ver o que apareceu. Olha só. Tribunal de Justiça do Paraná, uma decisão de 2007. Carlópolis, conhece Carlópolis? É aqui no Paraná. Então, licitação para contratação de serviço de divulgação de atos oficiais. O diário oficial, né, do município. Então, alegação de ausência de apresentação de documentos necessários à habilitação pelas empresas interessadas. Matéria que deve ser objeto de apreciação do juízo de origem. Vamos ver o que ele está falando do mérito aqui, ó. Inexistência de prova da ocorrência de inversão na ordem de abertura dos envelopes. Então o que foi dito aqui é que não foi invertida a ordem de abertura dos envelopes, porque no pregão a gente abre primeiro o envelope de preço, proposta, né? Para depois a gente abrir a habilitação. Pelo que aconteceu aqui, deve ter havido a abertura do envelope de habilitação antes do preço. Né? Então, confundiram o pregão com a carta convite. Né? E vieram buscar a solução no judiciário. Ó, outro ali é do Mato Grosso do Sul. Mandado de segurança, processo de licitação, pregão. Abertura dos envelopes que continham as propostas dos concorrentes antes da abertura dos envelopes de habilitação dos vencedores. Não preenchimento das condições previstas no edital, desclassificação de firma concorrente, recurso improvido. Então, aqui o que aconteceu? No pregão, a gente está, vamos dizer que são vários itens, correto? Vamos dizer que são vários itens que a gente está fazendo no pregão. E a gente faz item a item, não é isso? Quando acaba o primeiro item, você já vai fazer a habilitação, ou você espera acabar todos os itens para fazer a habilitação de todo mundo só depois que acabar todos os itens? Ok. Vocês fazem então de todos. Finaliza todos os itens para depois abrir a habilitação. Como é que vocês fazem lá, Fernando? Mesmo jeito. E vocês, Helena? Como é que vocês fazem? Também assim? E vocês, Rejane? O tribunal faz diferente. O tribunal aqui faz assim, ó. Abre e discute o primeiro item. Né? Chegou ali, já faz a habilitação daquele ali depois do primeiro item. Se ele tiver problema, nos outros ele já nem participa. Né? Agora, a lei fala para a gente fazer como? Nesse ponto em específico. Não fala. Não fala. Então fica a critério de cada órgão. Como vai disciplinar esse detalhe. Fica a critério. Aqui o que aconteceu, olha só. Abertura dos envelopes que continham as propostas dos concorrentes antes da abertura dos envelopes de habilitação dos vencedores. Então, aqui nessa licitação aqui, ó, eles fizeram dessa forma. Primeiro, abriram as propostas para só abrir a habilitação ao final. E houve uma insurgência de quem participou dessa licitação aqui. Aí o que o judiciário falou? Não preenchimento das condições previstas no edital. O edital devia ter disponibilizado uma informação, uma exigência ali, né, diferente daquilo que foi objeto de pedido. Então prevalece a regra do edital, por isso que o recurso ali não foi provido. Tá? Então eu estou mostrando para vocês aqui o jeito da gente fazer pesquisas de jurisprudência. Dá para a gente depois, se a gente quiser ver melhor o que aconteceu, clicar aqui, ó, para a gente ver no detalhe qual foi a decisão. Então esse é um exercício, a gente pegar algumas palavras-chave, colocar no Jus Brasil, né, lá na jurisprudência, e a gente entrar e dar uma lida. Isso é um exercício que
acresce conhecimento nessa nossa atividade. Além de ler o livro, vale a pena fazer isso também.